Fala fera, tudo bom com você? Espero que sim. Então vamos iniciar hoje aqui uma série de resoluções da Sebrasp, das questões da Sebrasp. Você que vai fazer o concurso do DEPEN, a gente vai te ajudar a estar se preparando aí para esse concurso, tá bom? Então aqui diz o seguinte: em um determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar um novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador do programa. O outro será o subcoordenador e os demais serão agentes operacionais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de distribuir esses 7 servidores nessas funções é igual a quanto? Então observe que eu quero fazer grupos e eu quero contar de quantas formas eu consigo organizar esses grupos. Como eu quero contar quantos grupos eu tenho, a gente tem uma questão de análise combinatória, certo? Então, eu vou tentar revisar algumas coisas com vocês, mas deixarei também vídeos para que você, qualquer dúvida que você tenha também, coloca aí no comentário e a gente vai fazer vídeos para te ajudar nesse assunto que às vezes confunde muitas pessoas, tá bom? Então, primeiro vamos prestar atenção ao que nós temos aqui de restrição. Ó, a primeira escolha deve ser de um coordenador. A segunda escolha deve ser de um subcoordenador. Os demais não têm função diferentes, ou seja, os demais são agentes. Só há uma diferença nas primeiras duas funções, certo? Vamos fazer aqui um esboço para ajudar a gente, ó. Vou traçar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Vamos colocar o seguinte, ó. Esse primeiro aqui vai ser o nosso coordenador, esse aqui vai ser o nosso subcoordenador. Esses demais aqui serão agentes, 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 agentes e agentes. Beleza? É muito comum esse tipo de problema, onde a gente tem que fazer grupos. A gente vai fazer grupo de pessoas aqui nesse caso, a gente vai ter um problema de agrupamento, certo? E aí, vale lembrar que nós temos dois tipos de agrupamentos que são mais usados aí nessas questões, né? A gente tem o que a gente chama de arranjo simples, certo? E nós temos o que nós chamamos de combinação simples. Beleza? Qual a diferença desses dois agrupamentos? É que nesse agrupamento aqui de arranjo, a ordem com que você escolhe tem diferença. Supondo, imagina que você escolhe primeiro a pessoa A, depois a pessoa B. É um grupo diferente, ou seja, é uma dupla diferente de você escolher a pessoa B, depois a pessoa A. Aqui, por exemplo, se eu escolho A e B, eu estou escolhendo A para ser coordenador e B para ser subcoordenador. Se eu escolho B para ser coordenador e A para ser subcoordenador, eu tenho um outro grupo, um outro arranjo, uma outra contagem, vamos dizer assim, né? Então, quando eu atribuo uma função, esse par ordenado aqui, ele tem diferença. Então, eu tenho um problema de arranjo. Agora, imagine que eu vou escolher essas pessoas A e B, por exemplo, para fazer uma viagem. Então, eu vou escolher, por exemplo, primeiro a pessoa A e depois a pessoa B. Vai ser a mesma coisa de escolher primeiro a pessoa B, depois a pessoa A, porque elas vão fazer a viagem do mesmo jeito, que é aqui o que a gente tem nessa parte dos agentes. Não importa quem eu vou escolher, vamos supor que eu tenho lá Pedro e João. Se eu escolher aqui Pedro e escolher aqui João, ou escolher aqui João aqui escolher Pedro, não vai fazer diferença, porque eles continuam com as mesmas funções. Então eu costumo até dizer o seguinte, ó, para você lembra que a combinação, a ordem não importa. Beleza? Não importa. No caso do arranjo, a ordem importa sim, tá? Então, a ordem é muito importante, beleza? Então, vamos começar aqui fazendo a nossa questão, ó. E aí muita gente fala, tá, e o caso do arranjo e da combinação? Você provavelmente já viu aí em livros que tem fórmula para os dois. A dica que eu dou é,
Quando você se deparar com um problema de arranjo, não precisa de fórmula. Basta você usar o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Como é que funciona? Eu tenho 7 servidores, então a pergunta é: quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro para ser coordenador? Eu tenho 7 possibilidades. Eu tenho 7 pessoas e eu posso escolher qualquer uma das 7. Beleza? Lembrando que quando eu coloco esses 7 aqui, eu não estou contando as 7, tá? Eu estou contando uma por vez. Mas para abreviar o cálculo, para a gente não ter que fazer um por um, a gente coloca que tem 7 opções, beleza? Para ficar mais fácil, vamos colocar aqui embaixo como se fosse assim, ó. A pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, a pessoa 5, a pessoa 6 e a pessoa 7. Beleza? Vamos supor que eu escolhi inicialmente para ocupar o cargo de coordenador a pessoa 1. Automaticamente, né? Se eu tivesse escolhido o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7, ia dar as mesmas possibilidades. Então, se eu escolho a pessoa 1, para ocupar o cargo de subcoordenador, não pode ser mais a pessoa 1. Então, restam para mim quantas opções? Restam para mim 6 opções. Lembrando que eu não escolhi 6 pessoas, eu só escolhi uma. Então, vamos supor que aqui eu escolhi a pessoa 1 e vamos supor que nesse segundo eu escolhi a pessoa 2, certo? Sobra agora a pessoa 3, 4, 5, 6 e 7. E aí muita gente vai dizer, ah, então sobram 5 possibilidades. Não. Por que não? Porque para escolher esse agrupamento aqui, a gente viu que a ordem não importa, certo? Então, se eu fizer isso, eu vou estar contando coisas demais e sem necessidade. Então, para escolher esse grupo aqui, né, o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar o princípio da contagem. Por que eu não vou utilizar o princípio da contagem? Lembrando que o princípio da contagem ele é multiplicativo, né? Por que eu não vou utilizar? Porque para fazer a organização desses 5, a ordem não importa, eu não tenho uma função. Então, a gente vai usar uma combinação. Aí, vamos lembrar da combinação? Como é que a gente faz a formulazinha, né? A combinação de n tomados PAP é a mesma coisa que, vamos lá, vamos relembrar aqui, n fatorial sobre p fatorial, né, vezes n menos p fatorial, certo? Esse n é o total de objetos que você tem e esse p é a quantidade de partes, que a gente chama de grupos que você quer formar. Nesse caso, nós temos um total de 5 pessoas e queremos fazer grupos de 5 pessoas. Então, nós teremos aqui uma combinação de 5 tomados 5 a 5. Beleza? Então, eu vou fazer 7 que multiplica 6 que multiplica combinação de 5 tomados 5 a 5. Aí muita gente diz assim, professor, como é que eu vou saber que eu tenho que multiplicar? É muito da leitura, né? O que a gente tem como leitura? É muito importante você lembrar disso. Quando você utiliza o i, você multiplica. Quando você utiliza o ou, você soma. Beleza? Então, observe que eu quero escolher um coordenador e um subcoordenador e 5 agentes. Eu não vou escolher uma coisa ou outra, eu vou escolher todos ao mesmo tempo. Então, eu multiplico. Ah, professor, eu vou precisar lembrar dessa fórmula aqui para fazer esse cálculo? Não. Dica: toda vez que n for igual a p, ou seja, quando você tiver uma combinação onde o total é igual ao número de partes, você vai sempre lembrar que esse cálculozinho aqui, ó, ele sempre resulta em 1. Toda vez que isso aqui for igual, é sempre 1. Então, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 1, que nesse caso vai me dar como resultado
42. Beleza? Resposta correta, letra B de bola. Valeu e até o próximo vídeo.